Boa noite. O meu pai é dono de 5 grandes estufas aqui no interior de Pernambuco. Bom, para quem não sabe o que é estufa, é um lugar coberto para aquecer as mudas que entram dentro. Para quem já trabalhou em estufa, a temperatura é bem alta, pois quando o sol está muito quente, chega a chegar até 50 graus debaixo daquela lona. Eu sei, porque eu passo 24 horas dentro de uma estufa, tirando o horário de almoço. Isso não leva em conta. Mas o que eu venho contar aqui para vocês foi o meu pai que me pediu para me escrever esse relato para o seu canal, porque gostei muito de alguns relatos que eu vi do seu canal, de aparições e essas coisas. Então, resolvi contar o que aconteceu aqui nessa estufa. Eu trabalhava há uns 10 anos mexendo só com muda de qualquer tipo que existisse no mundo, pois eu transportava para fora, vendia para transportes e essas coisas assim, né? Mas eu percebi que com o passar dos dias, algumas mudas ao amanhecer o dia estavam amanhecendo quebradas, como se alguém derrubasse elas no chão ou tentasse roubar. Eu já estava ficando meio desconfiado daquilo, pois não era normal uma pessoa conseguir entrar dentro de uma estufa e ainda mais à noite, pois a iluminação é apenas para o crescimento das mudas e não para, vamos dizer, né, deixar a gente entrar à noite, a não ser se alguém deixasse a porta só aberta sem colocar o cadeado. Aí poderia ser que acontecesse alguma coisa, mas por enquanto eu não fiz nada. Fiquei esperando os próximos dias para mim ver o que acontecia. E no outro dia foi a mesma coisa. Um monte de terra espalhada no chão, como se alguma coisa muito grande tivesse andado entre as mudas. Mas, no entanto, eu não sabia o que era. Nem fazia questão de saber mais como as mudas estavam sumindo sem explicação. Eu resolvi contratar um vigia para passar a noite na estufa. Eu sei que é um trabalho perigoso, pois acontece muitas coisas aonde a gente se trabalha à noite, mas foi o único jeito e a única maneira que eu achei para me proteger e proteger as minhas mudas e a minha família, pois se fosse mesmo um ladrão, o vigia iria pegá-lo e levar às autoridades da cidade. Mas o que estava vindo ali era muito pior do que um ladrão. O vigia era um rapaz novo, mais ou menos os seus 29 anos de idade. Ele aceitou emprego porque estava passando por uma dificuldade financeira. E eu gosto de ajudar quem está realmente com dificuldade financeira. Então, vamos dizer, né, quase registrei a carteira dele. Ele ganhava um bom salário para ficar até o dia amanhecer. Vamos dizer, né? A carteira dele estava registrada, né? Ele era vigia noturno lá na minha estufa. Mas tudo isso estava prestes a mudar. Um dia, de noite, o vigia chegou lá em casa um pouco assustado. E eu disse: Homem,
O que você viu lá dentro lá? Parece que viu uma assombração. Eu rindo para ele, e ele com os olhos arregalados, olhando para mim, disse: "Ah, pois eu vi mesmo. Algo muito pior do que uma assombração. Eu vi o próprio diabo mesmo, em forma de besta." Eu disse: "Em forma de besta? Mas você não deve estar exagerando, não?" Ele olhou para mim e disse: "Olha, senhor, eu não sou homem de mentir, não. Eu sei o que eu vi. E se eu vi uma coisa naquela estufa com grandes asas, é porque eu vi, eu tenho certeza do que eu vi. Então, eu fui lá com o vigia. Ele estava tremendo tanto que mal conseguia falar para mim o lugar certo. Mas, mesmo com muito medo, ele foi, mas eu. E eu perguntei aonde ele tinha visto. E ele falou, entre aquelas mudas, lá no final lá da banca. Quando eu olhei, realmente tinha alguma coisa lá, mas o mais estranho é que era uma coisa escuro, preta, e o seu corpo parecia ser, pelo que eu vi, não sei, pode ter sido a projeção da luz que me encandeou um pouco e eu não vi direito, mas parecia ter, vamos dizer, né, tipo umas escamas em cima do seu corpo, aonde fica a coluna de um ser humano. Nessa hora eu parei e fiquei observando só aquilo, quando de repente eu vi duas asas bem grandes, parecia ter uns 2 metros de comprimento. Quando abriu, tomou quase aquela estufa toda de um canto a outro. Eu, com susto na hora, caí no chão e, com medo, procurei logo um canto para me proteger daquilo, pois eu não sabia o que era aquilo, mas o vigia me falava: "Isso com certeza é coisa de outro mundo. Não tem outra explicação." Mas como aquilo entrou na estufa? A estufa era, vamos dizer, né, um pouco estreita para passar. Uma pessoa, imagine algo daquele tamanho, a não ser se aquilo se fez de gente para poder passar e entrar na estufa. E quando entrou na estufa, se transformou em um demônio com asas. Eu olhando para aquilo, parecia ter chifres na cabeça e muito mais. Sabe aquele filme Olhos Famintos, que a criatura mata as pessoas? Então, era daquele jeito, mas só que pior, mais aterrorizante. Eu me senti no filme naquela hora, pois a criatura era idêntica à do filme, só um pouco diferente porque o seu rosto era pálido, a sua feição era assustadora, com aqueles olhos grandes e arregalados, olhando para todos os lados, caçando a sua vítima. Eu mais o vigia ficamos ali por horas, até esperar aquele maldito ser sair dali. Mas o mais interessante e o que me deu mais medo que, quando foi para aquilo sair, eu pensei que ele ia bater asas ou tentar arrombar a lona da estufa para sair por cima. Simplesmente ele recolheu as asas e passou na porta da estufa como uma pessoa normal. Isso que me faz arrepiar inteiro quando eu conto esse relato. Quando chegou lá fora, abriu as suas asas e se perdeu na noite, não voltando mais. Mas quem disse que eu fiquei mais ali? Eu,
Mas eu e o vigia corremos para nossa casa e nós ficamos lá dentro, lá de casa, a noite inteira, acordados, temendo a criatura vir. Mas a criatura não apareceu mais naquela noite. E depois daquele avistamento, ela não veio mais, pois eu tenho pena de quem der de cara com um troço daquilo. O negócio é feio e aterrorizante. Não desejo para ninguém ver o que eu vi e passar o que eu mais o vigia passamos. Eu não acreditava que alguma coisa daquela poderia existir, mas existe sim, e é o próprio diabo, em forma de besta de asa, que veio nos atormentar e quase conseguiu se nós tivéssemos saído correndo, mas fomos inteligentes e usamos a cabeça para pensar uma solução bem boa para aquela coisa não nos ver. Não sei como aquilo não nos viu, pois se visse, era o último avistamento que ele veria, pois nós estávamos mortos. As garras daquilo era muito grande, e se pegasse um de nós, com certeza era morte na certa. Eu não queria que isso acontecesse. Bom, o dia amanheceu e o vigia foi embora. Eu fiquei ali parado, paralisado, ainda com o que tinha acontecido à noite. Não fui trabalhar naquele dia. Eu acabei com as estufas e fui para a cidade. Não quis mais nem saber de morar naquele lugar, pois se aquela criatura com gente morando ali, ela apareceu, imagine hoje que está tudo abandonado e as estufas estão todas cheias de casa de aranhas, abandonada. Sei que tomei um prejuízo, mas é melhor do que morrer de susto ao ver um demônio daquele. É melhor ter a vida e vivê-la do que ficar por dinheiro e acabar perdendo a sua própria vida. Boa noite.